Paz do Senhor, irmãos. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Amém, queridos? Lembrando aos irmãos, queridos, que nós continuamos em oração. Amém? Continuamos em oração pela vida dessa criança com o nome de Tiago, a qual a gente tem apresentado. Continuamos também em oração pela casa do nosso pastor. Amém? Pela vida da sua esposa, pela vida dos teus filhos, filhas, netos, amém? Pela vida da nossa irmã Ritinha, pela vida da nossa irmã Lucinéia e pela vida dos demais irmãos a quais os pedidos de oração têm chegado até a nós, amém? Crendo, querido, que o céu está aberto, crendo que a presença do Senhor mais uma vez será notória em nosso meio, amém? E saudando também com a paz do Senhor os nossos irmãos que porventura estejam conectados no nosso canal desta igreja, a de Cidade Cumbica Oficial, amém? Crendo também que será impactados pelo poder que há na palavra de Deus, amém? Feche os teus olhos, vamos fazer esta oração, amém? Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo, grato a Ti, Senhor, pelo privilégio daqui estar, Senhor, juntamente, Pai amado, Pai querido, com os nossos irmãos, Senhor, para ofertarmos a Ti, Senhor, um culto, Pai, de adoração, crendo, Pai amado, Pai querido, que a Sua presença, Senhor, será notória, Pai, em nosso meio, será notória, Pai amado, em lares, Pai amado, que estarão, Senhor, adorando a Ti juntamente conosco, através, Pai, do canal desta igreja. Queremos, Pai amado, Pai querido, pedir a Ti também, Senhor, que as Tuas mãos, Papai, continuem estendidas sobre aqueles, Pai amado, Pai querido, a qual precisa de um toque, Pai amado, das Tuas mãos, sobre a vida do Tiago, Senhor, essa criança, sobre a vida da nossa irmã Ritinha, sobre a vida da nossa irmã Lucinéia, sobre o lado do nosso pastor, sobre os seus filhos, filha, netos, netas, Senhor, que nessa noite as Tuas boas mãos, Senhor, estejam em movimento em favor da Tua igreja. E queremos também, Senhor Jesus Cristo, pedir a Ti, Pai, continua, Senhor, conosco, continua, Pai, em nosso meio, para a glória e louvor do Seu nome. Amém. Amém, querido? Damos nossos assentos, amém, querido? E já estaremos assim, adorando e exaltando o nome do Senhor, amém? Já começa a ensaiar. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor com os 2 louvores da harpa cristã, amém? E no segundo louvor nós estaremos adorando ao Senhor com nossos dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Cumprimento a maravilha da Santa e Gloriosa Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 469, ao estungir a trombeta. Quando angelical trombeta neste mundo estungir, o meu nome ouvirei chamar, pois eu creio na promessa de que Deus a vai cumprir. Quando vi Jesus meu nome proclamar,
Fala, Jesus. Fala, Jesus querido. Fala hoje sim. Fala com tua bondade. Fica perto de mim. Meu coração aberto está pra tua voz
Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por aqueles que divulgaram, ó Pai, ofertaram na sua casa, Senhor amado. Continua abençoando a cada um, ó Pai, e aqueles que não puderam ofertar, abra as portas, Senhor amado. Continua cuidando, ó Pai, da tua igreja, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Irmão, nós vamos ler um salmo nessa noite. Eu vou deixar a leitura do texto de referência do ensino nessa noite para o Valdir estar lendo quando ele trouxer a palavra. Amém? Amém. Salmo de número 124. Irmão, é um salmo pequeno, são 8 versos. Então nessa noite a gente pode fazer uma leitura responsiva, amém? Eu leio e os irmãos repetem o mesmo verso. Todos acharam? Amém. Salmo 124 diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos te louvar, Senhor. Te exaltar e te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Pai. Senhor, te agradecer porque só estamos aqui, porque o Senhor tem nos livrado até agora, Pai. Porque o Senhor tem nos protegido e nos guardado, como diz a tua palavra. Deus, continua conosco, Pai. Continua com a sua mão estendida sobre a tua igreja, Pai. Porque nós carecemos, necessitamos de ti, Senhor. Ah, Senhor, estende as tuas mãos sobre aquelas coisas que estão necessitadas nessa noite, Pai. São tantas as aflições, Senhor, dos teus céus. Mas eu sei, Senhor, que a sua mão está estendida, Pai. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, sobre aqueles que precisam de saúde, sobre aqueles que precisam de emprego, sobre aqueles que precisam de livramento, de libertação, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Deus, amém? Se alegra na presença do Senhor. Olá.
laço do passarinheiro se desfaz nessa noite. É noite de vitória, amém? As nossas irmãs também adorando ao Senhor, amém, queridos? Amém? Irmã Cosmira, a esposa do nosso irmão Ailton também, todos os seus irmãos aqui, né, meu Deus? Estão me perguntando se eu tô bem e como anda as coisas.
a qual estará ministrando a palavra do Senhor a nós nessa noite. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Meus amados, vamos orar então pelo preletor desta noite, para que Deus o abençoe. Amém, Jesus. Ele é um homem que não fica lendo versículo que nem eu, mas está tudo aqui e aqui. Glória. Amém? Amém. Oremos, amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos nesta noite por estar aqui na tua casa, meu Deus, para ouvir a tua palavra. A tua palavra que nos conforta, nos consola, nos anima e nos conduz para a vida eterna. Pai, abençoa teu servo, pastor Aldir, em doravante será ministrando a tua palavra. Dê graça a ele, vitória, e abençoa os teus filhos aqui presentes, aqueles que não vieram, que a tuas mãos possam alcançá-lo. Pai, te agradecemos por tudo, te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pastor Aldir, por favor. Culto terceiro. Aleluia. Vou pegar aqui esse pedestal, eu vou seguir o método tradicional, tipo. Tá bom. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Por gentileza, irmãos, vamos dar sequência, né, à nossa série de estudos. Romanos capítulo 4, o verso de número 13 até o verso de número 16. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Amém? Então diz assim o texto, irmãos. Os irmãos só acompanham. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém, irmãos? Amém. Eu quero ser grato a Deus, irmãos, por esse momento aqui, tá? Glória. Eu me lembrei de um texto bíblico agora, em que o profeta João Batista ele exorta, né, os seus discípulos a reconhecerem a bondade divina. E no verso número 27, no capítulo 3, João Batista ele é muito enfático quando ele diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então a gente aprende aí, irmãos, que existe uma conectividade entre o céu e a terra. A espiritualidade, ela está em evidência. Ela está em evidência. Então tudo o que o crente recebe aqui é por bondade e providência divina. Os irmãos creem assim, irmão? Amém? Eu creio. Então o mérito, ele não é humano, ele é divino. Existe a minha parte, mas Deus sempre está fazendo a sua parte. Sempre está fazendo, ou seja, está dando um passo à frente, né? Sempre está dando um passo à frente. Então a gente precisa reconhecer essa realidade. Coube a nós nessa noite, estamos falando sobre que não existe justificação pela lei, somente pela graça. Acho lindo isso, irmãos. Somente pela
a graça. Né? Isso não quer dizer que a gente deva excluir os nossos méritos, e nem muito menos os nossos esforços. Não. Mas o que nós precisamos é o quê? Reconhecer que entre esse contexto da lei e a graça existe uma lacuna do tempo. Existe uma lacuna do tempo. Embora a graça já houvesse se manifestando no Antigo Testamento de forma mais contundente, né, e abundante, ela se manifesta no Novo. Porque quando a gente fala de lei, é interessante a gente compreender que o referencial ou o ícone da lei não é Moisés. Não é Moisés, como é Moisés, né? Mas os judeus, por sua vez, eles defendiam, né? Essa é a melhor palavra que eu encontro, defendiam a religiosidade referenciando-se a Moisés e, consequentemente, a lei. Então, segundo dizem os historiadores ou os mais estudiosos, esse templo ele se perpetuou por mais ou menos 2.500 anos. E quando a gente lê esse texto aqui, irmãos, eu fiquei maravilhado. Eu falei, Senhor, dá para mim também essa ousadia, essa autoridade. Porque em teologia, isso aqui, irmãos, esse texto, ou melhor, no capítulo 4, ele se identifica como apologético, texto apologético. O que significa isso, irmãos? Defesa da fé. Então, o apóstolo São Paulo aqui, ele está se posicionando como um apologeta. Aliás, o ministério do apóstolo São Paulo, se os irmãos forem analisar as 13 cartas, os irmãos irão ver que ele está sempre defendendo o seu apostolado e também a fé, defendendo o seu chamado, né? E a fé. Porque quando a gente olha a palavra de Deus, Paulo ele foi um dos discípulos que não conviveram com Jesus, mas foi um privilegiado quando recebeu o seu chamado ali no caminho para Damasco, né? Porque como um doutor da lei, ele era muito fiel à lei, né? E ele não media esforços para defender a sua autoridade. E eu estive pensando, né? Às vezes a gente, por pouca coisa, a gente desiste. Por pouca coisa a gente desiste e se deixa levar. Aquele contexto que a gente exercia de influência e referência, a gente começa a ser influenciado e a ser referenciado. Isso é um gravíssimo erro que o ser humano, denominado cristão, pode cometer. É deixar de defender a sua fé. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, tem preço. Para tudo na vida tem preço. Eu vou dar mais um exemplo. Quando eu olho para uma paelinha, aquele da maçãzinha, irmão, é coisa linda, né? Mas eu não tenho muitas habilidades com os recursos que ele oferece. Eu não tenho. Mas eu tenho que bater palma para os americanos, porque eles fazem as coisas bem feitas. E defendem aquilo que eles fazem. Eles lutam de unhas e dentes para defender aquilo em que eles acreditam ser o melhor. Não é à toa que a influência americana está presente aqui no país. E eles lutam de todas as formas, né, sobre o argumento de dar uma estabilidade política para o mundo. Eles estão em todos os lugares, né, dando a opinião deles, né, um linguagem pejorativo, né, metendo o bico, né, dando palpite. Mas tem mérito, tá, irmãos? Tem mérito. No entanto, irmãos, a gente precisa compreender que o texto aqui, o verso 13, 14, ele está dizendo que a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela sua justiça na fé. Ou seja, o contexto aqui, ele é bem claro.
O apóstolo está escrevendo para essa comunidade, orientando em caráter orientativo e defendendo a fé cristã, em detrimento ao judaísmo. Embora ele seja um judeu, mas ele é convertido. Ele passou por uma experiência maravilhosa, teve o privilégio de ter recebido do Senhor. Isso está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é lindo, né? Então ele tem autoridade para falar. Tem autoridade como judeu, que durante um contexto da sua vida vivenciou, experienciou e praticou a lei. E também tem autoridade como cristão convertido. Porque no caminho de Damasco ele vinha eufórico, municiado, ele vinha com cartas para deter os cristãos que estavam propagando o evangelho em todos os lugares. Então ele vinha com muita arrogância e com muita soberba. Mas mal sabia ele que Deus tinha um plano na vida dele. Então a Bíblia diz que ele cai na cavalgadura, e quando cai, ele cai sempre. E aqui a gente aprende um detalhe, a arrogância, ela é perigosa. Quando a gente se considera cheio de si, a gente está afastando o Espírito Santo. A gente está decretando a nossa autonomia. O exemplo foi o que Paulo deu. Caiu na cavalgadura. Mas caiu para melhor, né, irmão? Lamentavelmente, muitas pessoas caem para pior e se distanciam do Evangelho e se perdem, e nunca mais encontram o caminho. Mas Paulo encontrou o caminho de Damasco. Louvado seja Deus. Ali foi o caminho da felicidade. O tombo dele foi para a felicidade. Vou chamar que todos nós caíssemos, mas para a felicidade, para o progresso, para a prosperidade e também para a disposição do trabalho do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o chamado de Abraão, segundo diz a Bíblia, ele teve algumas características, Uma das características foi que Abraão, ele estava em um lugar controverso, mediante a fé que ele creu. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui, porque o Franciel vai falar de Abraão, mas para a gente entender, vamos seguir esse critério, O antes, para a gente se posicionar no durante e ver o que vai acontecer depois. Tá? Na regrinha básica, na regra 3. Então, meus irmãos, ele já tinha essa fé. Mesmo lá em Ur dos Caldeus, ele já tinha essa fé. Mas era impossibilitado de praticar, de exercer essa fé, porque ele respeitava muito a família. Ele respeitava a família. Por sinal, seu pai Tera era um ícone da religiosidade. Ele fabricava deuses. E ele não podia contrariar, dando em vista a cultura da época. Isso é lindo. Ele era submisso. Talvez seja essa uma das razões pela qual ele chamou a atenção dele. A submissão da sua família e ao seu pai. Tá? Talvez foi esse o requisito que ele usou aqui para falar com os judaizantes da época. Porque existe aqui um embate teológico. Existe um embate teológico. Aqueles cristãos que estavam vindo do judaísmo, eles traziam com ele aqueles rudimentos para querer introduzir dentro do cristianismo. Então Paulo, entre o ano 50 e 55, ele está preso e ele escreve essa epístola em caráter orientativo. Então ele está defendendo a fé e, por sua vez, está doutrinando aqueles judeus que defendiam a circuncisão e condenavam os cristãos que não eram circuncidados. Então havia um embate. Circuncisão e circuncisão. Incircunciso e circuncidade. Interessante que isso aconteceu no chamado de Abraão durante a sua peregrinação. Quando a gente olha o texto do Gênesis, no capítulo 17, do verso 1 ao 14, a gente vê ali um detalhe. Abraão, durante a sua peregrinação, ele desce ao Egito por força da circunstância, e segundo diz os teólogos, ele tem um pequeno declínio na fé, mas ele não cai. Ele não cai. Por força da circunstância, ele é obrigado a dizer que Sara é a sua irmã.
porque ele sabia do comportamento social e moral dos egípcios, e em particular o faraó da época. E conforme ele previu, aconteceu. É interessante, né? Porque a Sara era linda, era uma mulher bonita, diz o texto. Mas Deus foi com Abraão. Ele chamou Abraão e se responsabilizou com o seu chamado. É isso que acontece, irmãos, quando Deus chama o crente. Ele chama e se responsabiliza. Então, durante o tempo em que nós estivermos aqui, peregrinando ou durante essa jornada, o Senhor vai garantir a sua presença na nossa vida, assim como garantiu a sua presença na vida de Abraão. Então, a circunstância, ela veio limitadora com relação à fé que Abraão tinha, e ele arrefeceu, mas ele não se deixou sucumbir. Então, durante o tempo que ele ficou, Deus prosperou lá no Egito. E quando Deus tirou ele do Egito, ele veio rico, mais rico ainda e abundante. Então, no capítulo 15, Deus aparece para ele e fala: Abraão, ande em minha presença e ser perfeito. Ou seja, você não está tão perfeito assim, mas eu confiei em você. Eu já te decretei como justo, pela sua fé. Isso está lá no verso 6 do capítulo 15, porque Abraão vai ser justificado pela fé. Louvado seja Deus. E é interessante que na cronologia bíblica a gente vê que existe aí um período de 400 anos. Eu achei lindo, irmão, porque quando eu estava pesquisando, eu falei: Deus sabe como trabalhar, né? Deus, ele está no controle do tempo, Deus é soberano, e em cada tempo Deus estabelece ícones ou referências para influenciar para a lei. Então, pela fé, eu quero crer que todos nós que estamos aqui nessa noite fomos chamados como referências para influenciar para a lei, e não para sermos influenciados. Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Nós vamos chegar lá no critério das obras. Os irmãos vão ver como que é importante a gente conhecer o ensinamento social, ou seja, a doutrina social da igreja. O chamado. Então, dentro desse chamado, Deus se manifestou abrindo os olhos: ande em minha presença e ser perfeito. Então ali houve todo um diálogo, e Deus prometeu a Abraão o herdeiro, né? Prometeu a Abraão o herdeiro. Primeira vez que Deus promete a Abraão. Então ali Deus exigiu um pacto com Abraão. E em teologia chama-se o pacto abraâmico. Então incluiu o que? O sacrifício. Era como se fosse um selo. Um selo. Qual é o selo? A circuncisão. Os irmãos sabem o que significa. Uma cirurgia semicircular, né? No órgão masculino. E Deus falou: é toda a tua casa. Então a gente compreende que o processo de iniciação dentro do judaísmo é necessário ou obrigatório, né? A circuncisão. Todo judeu é circuncidado, e ele tem isso com orgulho. Ele defende de unhas e dentes a circuncisão. Tanto é que eles nos discriminam, porque nós somos, para eles, incircuncisos. Ou seja, nós somos impuros e eles puros. Esse diálogo ou embate aconteceu em João 8, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher adúltera, perdoa ela, e Jesus vai ser duramente discriminado, a ponto dos judeus, por causa do orgulho religioso, chamar Jesus de Beelzebub e de diabo. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus vai dizer: se vocês fossem filhos de Abraão, se comportariam que nem Abraão, porque Abraão, ele tinha fé e ele tinha obra. Embora tivesse obra, não foi justificado pela obra, mas sim pela fé, porque ele creu. Louvado seja Deus. Vocês já pararam para meditar nisso? Em um mundo controverso do ponto de vista da religiosidade, em um mundo difícil, em um mundo em crise, ainda tem as pessoas que confessam a Jesus. Isso é um mistério profundo, né, Deus? Diante de tantas possibilidades, tem os crentes. Aleluia. É por isso que Paulo vai falar que a palavra da cruz é loucura. Isso aqui é uma loucura mesmo, irmãos, para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Louva o Senhor. E você foi chamado. Você é louco para o mundo, mas para Deus você é um salvo e justificado. E quando a gente olha essa palavra justificado, isso tem um peso, irmãos. Isso tem um peso. O escritor aos Colossenses, no verso 1, capítulo 13, Paulo está escrevendo para Epáfras, naquela comunidade. E Epáfras, ele está encontrando também
essa mesma dificuldade. Ou seja, os perseguidores judaizantes que não se dão por convencidos com relação ao novo. Eles insistem em permanecer na velha tradição, ou seja, no judaísmo. E são crentes que estão dentro da igreja. Então, Paulo escrevendo para eles: olha, vocês foram tirados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, ou seja, o universo espiritual diferenciado. Vocês estavam na inimizade, agora vocês estão na amizade com Deus. Olha que coisa linda isso. Agora nós somos amigos de Deus, semelhantes a Abraão. Abraão, embora fosse considerado pai da fé, mas era o amigo de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele era obediente, ele creu na promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Então aí nós encontramos um dispositivo para nos encorajarmos e continuarmos nessa crença. Continuarmos nessa crença, porque vale a pena. Vale a pena. A circunstância ela pode ser desfavorável para alguns aqui nessa noite, mas você está vencendo pela fé. A loucura para o mundo, mas poder de Deus para você que acreditou. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, então Abraão, ele foi justificado pela fé, ele creu, e as suas obras autenticaram como verdadeira sua crença. Agora um fato interessante dentro desse texto: a fé, ela é totalmente distinta da obra, e Deus se agradou de Abraão naquele ambiente, Jesus. A Bíblia diz que isso foi imputado como justiça. Deus se agradou de Abraão no meio daquele sincretismo ou diversidade religiosa. Isso significa para nós uma coisa, porque às vezes em determinados lugares em que nós estamos, a gente sofre aquela pressão, né? Aquela influência, mas a gente permanece firme. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Já ouviu aqueles embates familiares, né? Aquelas controvérsias, e você está ali sustentando a sua fé? Isso agrada a Deus. Talvez você não tenha essa consciência, mas nessa noite o Senhor vai abrir o seu entendimento. Ele vai alimentar a tua fé, Ele vai te encorajar, vai renovar a tua fé no nome de Jesus, porque a fé de Abraão é a fé que nós seguimos. Ele é o Pai da nossa fé. Foi feita a Ele uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse critério da lei, irmãos, ele se perpetuou 2.500 anos. Porém, 400 anos após Abraão receber fazer um pacto com Deus, um pacto de fé, Deus se manifesta aqui a Moisés. Vai no Egito. O povo está orando, está clamando, o povo está subjugado pela principal autoridade da época, os faraós, né, que detinham o monopólio político, porque eles usavam os hebreus simplesmente como instrumento, como ferramenta de enriquecimento. A geopolítica vai dizer que por detrás dos faraós estavam os filisteus, que detinham o monopólio do ferro naquela época. Então eles faziam uma parceria: olha, a gente não aparece no cenário global, contanto que vocês paguem o que a gente quer, e a gente fornece o ferro para vocês, está tudo certo. O diabo, ele sabe se articular. Quando os irmãos veem essas articulações políticas aí, isso aí tudo é influência maligna, porque eles se organizam para fazer o mal. Jamais eu vi uma coalizão política se utilizar da intelectualidade dos seus líderes para defender o interesse comum. Sempre é um particular. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Quer dizer, eles criam uma tradição para se alimentar da tradição, e lamentavelmente isso tem acontecido também dentro de algumas instituições religiosas. Isso é grave, porque quando a gente vê Jesus sendo o assunto no cenário global da sua época, principalmente ali na Judéia, Jesus vai defender a lei. Ao contrário, ele vai ampliar a lei. Está lá em Mateus 5,17. Ele diz: eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Eu sou judeu, sou cidadão judeu. Porventura vocês não ouviram falar, não está escrito de mim nos profetas? Interessante, né, irmãos? João, ele diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Que egoísmo, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de
Deus e serem considerados filhos. Olha que coisa linda. Isso é maravilhoso. Então, às vezes eu fico pensando, é bem feito para eles, né, irmão? Porque eles tinham a palavra, eles tinham o mapa, a agenda divina, porque Deus não faz nada sem uma agenda. Não vai em Amós 3:7. Não faz nada sem uma agenda. E Deus vem pontuando ao longo do tempo, linearmente, Ele vem pontuando o que Ele vai fazer. Por isso que é importante a gente ter uma agenda, meu irmão, porque nós somos acometidos muitas das vezes de esquecimento, mas se tiver uma agenda, não esquece, né? Não esquece. Então, no dia da agenda, a gente compra. É assim que Deus faz. Deus não manda representante, não. Ele veio teofanicamente através dos profetas, ou seja, o humano que Deus utiliza, Jesus. Isso chama-se manifestação teofânica. O profeta, ele recebe de Deus e entrega para o povo. E a seu tempo, aquilo que Deus falou vai cumprir. Louvado seja o nome de Jesus. Então aí, exige-se de nós o quê? Conectividade. Para estarmos sensíveis, concatenados com aquilo que Deus está fazendo. Porque quando a gente está insensível, fica desapercebido. Aí quando a gente atribui o que? Ao eu, né? A meritocracia, e se esquece da divindade, ou seja, da promessa divina. Então eu creio que nessa noite aqui Deus tem promessa para muita gente. E vai se cumprir, mas é no tempo divino. Então fique atento, porque a oportunidade vai vir e você tem que estar percebido, senão você vai perder. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu. E às vezes eu fico pensando, né? Existe uma controvérsia religiosa falando que, embora Jesus tenha abrogado a lei, a cerimonial, a sacrificial, a gente não precisa mais se preocupar. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, irmãos, a lei sacrificial, ela continua, mas de forma espiritual na vida de cada um. É um sacrifício que muitas das vezes a gente tem que atribuir, incorporar na nossa vida para honrar a nossa fé. Lembre-se, a fé é distinta da lei. Justificação só pela graça. Justificação só pela graça, é distinto. Quando eu estava lendo esse texto, eu percebi, irmãos, um detalhe interessante. Paulo era muito enfático quando ele defendeu, é pela fé, é pela graça, não é pelas obras. Ou seja, ele faz uma verdadeira apologia para resgatar a mentalidade daqueles judeus circuncisos que estavam dentro da comunidade cristã, para que eles se dispensassem, se despojassem do velho, aquelas tradições antigas, né? E entendessem que agora eles eram novas criaturas, mas eles ofereciam uma resistência enorme e estavam ali no seio da comunidade. Porque Paulo é enfático quando ele diz: olha, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quer dizer, o contexto da lei para o cristão passou. Não existe mais nenhum rompimento da lei que possa ser imposto, a não ser a lei moral. Essa continua, porque Jesus era incoel. O teólogo Tia Carson, a quem eu tive o prazer de ler alguns textos dele, o irmão Aldo me presenteou com esse livro, e eu fiquei maravilhado. Ele disse que Jesus elencou, ou seja, ele fortaleceu a lei. Quer dizer, no contexto da lei, se eu olhasse para uma mulher com segundas intenções, ou uma mulher se olhasse para um homem com segundas intenções, você ainda estava tranquilo, né? Mas no contexto da graça, se eu me comportar dessa maneira, aí o negócio fica mais estreito. Eu já peguei contra o Espírito, né? Não quer dizer, Jesus elencou a lei. No critério dos sacrifícios que se perpetuou durante mais de 2.500 anos, nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, não. O sacrifício agora é a nossa obediência. O sacrifício agora é a nossa disposição em servir o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa é uma das verdades que nós precisamos entender. O escritor aos Gálatas, no verso 3, capítulo 3, verso 10 e 11,
ele vai dizer da mesma maneira, né? Que a lei, ela foi maldita, porque ela não tinha força espiritual. Eu fui pesquisar e falei, por que ela era maldita? Porque ela não tinha força espiritual e também não tinha força moral, né? A lei, ela tinha caráter normativo, porque quando Deus pede para Moisés separar o povo ali diante do Monte Sinai, eles vão permanecer 2 anos, 10 meses e 20 dias. É o que diz o texto, Êxodo 19, do verso 1 ao 25. E ali Moisés começa a receber as leis, não de forma imediata, mas progressiva. Moisés é o referencial que Deus está usando naquele tempo. Então ele sobe e recebe as leis e ele traz para o povo. E assim o povo vai se organizando como nação. Vão conhecendo as normas direcionadas do céu por intermédio de Moisés. E ali vai nascer a nação. A nação ela vai se estruturando como povo de Deus, povo particular, nação santa, chamada e escolhida por Deus. Então ali havia normas, né? Hoje a lei ela se perpetua dessa maneira, dentro desse padrão de norma. Por exemplo, dentro do contexto automobilístico, quando eu passo diante de um lugar cuja lei é permitido eu trafegar 40, se eu passar 41,5 eu já vou ser penalizado. Eu vou ter a surpresinha chegando em casa, né? Depois de 8, 10 dias, vai chegar o momento lá para me pagar, ou seja, eu sou penalizado. E eu tenho que entender isso como normal, eu errei, então eu tenho que pagar. Não é assim, irmãos? Porém, no contexto da graça, as coisas, elas ficam mais amenizadas. Tá? Mais amenizadas. Porque a Bíblia vai dizer, lá em Romanos 5,20, que aonde abunda o pecado, ou seja, o erro, superabunda a graça. A graça, ela tem força, aonde não tem força o pecado. A graça, ela vai, porque ela é suficiente para resgatar o homem dessa malignidade chamada lei. Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente compreende a diferença entre lei e graça. Paulo vai dizer que ele era um homem miserável, ele lutava contra o mal que ele tinha. Eu não sei qual é esse mal, está lá no capítulo 7. Né? Ele lutava, ele queria fazer o bem, mas não conseguia. Mas o mal que ele não queria, ele fazia. Quer dizer, a força do pecado. Né? Ele falou: miserável homem que sou. Quer dizer, a força do pecado. Existe uma controvérsia religiosa no século IV por um homem chamado Pelágio. Ele era inglês, lá na região da Bretanha, lá. E Pelágio, por ser muito intelectual, um monge, olha que coisa interessante, de vida disciplinada, vivia em plena austeridade. E é interessante que tudo que ele falava, ele vivia. Então Pelágio ele vai contrariar essa doutrina da graça, dizendo que Abraão pecou porque ele quis, porque ele havia sido avisado. Está lá no verso 17 do capítulo 3 do Gênesis. Tá? Então ele pecou porque ele quis. Então a raça humana, ela peca também porque quer. Então ele contraria a lei da federatividade do pecado. Isso em teologia chama-se antropologia, é a doutrina antropológica, né? Ele diz que o homem peca porque ele quer, porque ele recebeu sensibilidade. Deus imprimiu na sua mente o senso de certo e errado. Isso está lá no capítulo 2 de Romanos, versos 12, 13 e 14. Então ele peca porque ele quer. E se ele faz o bem é porque ele quer. Então essa teologia ela foi duramente reprovada. Então os concílios da igreja na época chamaram esse camarada e condenaram a doutrina dele. Não, você está desconsiderando a doutrina da graça dentro da igreja católica. E o principal defensor, né, dessa doutrina da graça na época chamava-se Santo Agostinho, ou seja, Agostinho de Hipona. E o argumento que ele usava: eu fui escravo desse pecado, eu não conseguia me libertar do pecado, mas a graça de Deus ela foi suficiente na minha vida e poderosa para me tirar dessas amarras do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Eu achei lindo, irmãos, esse debate, mas como a gente sempre sabe, né, o mal ele perde, o bem ele vence o mal. Então, segundo diz a história da igreja, esse homem ele foi condenado, ele foi tido como herege.
Porque os apologetas da época eles defenderam, não, é errado. E eu estava pensando, né? Quantas doutrinas, irmão Jesus, que surgem ao longo do tempo, no seio da igreja, e às vezes a gente se acovarda. A gente se acomoda, fica quieto, não deixa passar batido. Por isso que eu falo, mas aqui é um lugar, não é tão fácil da gente expor, não. Não é tão fácil, porque nós estamos lidando com o oculto. A gente está lidando com o sobrenatural, é a palavra. Existe uma batalha espiritual lutando para não deixarmos a gente dar sequência à nossa fé e particularmente entrar aqui nessas portas aqui e ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então todas as vezes que você vem aqui, você faz a manutenção da fé porque você ouve e o Espírito Santo ele se agiganta na sua vida e o diabo não encontra brecha. Porque você sai encorajado, animado, a enfrentar as armadilhas do adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé. Não é à toa que o apóstolo João, escrevendo uma das suas epístolas, ele vai dizer, né, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Jesus ele disse, irmãos, que a gente precisa orar e não desfalecer. Não desfalecer. Porque quando ele vier, ele diz, porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra? Então às vezes a gente olha assim, o culto da oração, e a gente não valoriza. E é justamente ali onde a gente está dando ênfase para o Espírito agir na nossa vida. Oração é um exercício espiritual que tem um fundamento enorme no mundo espiritual. Porque a oração nos habilita a viver como novas pessoas diante de Deus. Ou seja, nova sociedade, novas pessoas. A oração ela nos habilita. Então quando a gente deixa de orar, a fé ela começa a entrar em declínio. A gente perde o foco e a fé ela vai arrefecendo. No entanto, a gente precisa compreendermos que existem algumas instituições que ainda teimam em ensinar a salvação por obras de lei. Está errado, é por obra de fé, é pela graça. Porque quando eu ostento a lei, eu estou minimizando a fé. E não adianta, irmãos, porque a graça, segundo a Bíblia diz, ela fez por nós o que nós não poderíamos fazer, ela faz por nós. E não há nada que eu possa fazer e nem deixar de fazer. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, 9 e 10, ele diz, que é por meio da fé, é pela graça que vocês vão ser salvos. Não tem mérito nenhum não, tá? Não tem mérito nenhum não. Então não adianta eu querer me orgulhar semelhante àqueles judeus, porque eles foram levados pelo orgulho religioso. Somos filhos de Abraão. O nosso ídolo é Moisés. Eles erraram. Porque rejeitaram ao Senhor Jesus. Ele veio para os seus, mas o orgulho não lhes permitiu que eles acreditassem. Ou acreditavam e não quiseram obedecer. Porque a Bíblia vai dizer de um certo homem, senador, chamado Nicodemos. Ele vai de noite ter com Jesus. Porque ele sabia que o ministério de Jesus era autenticado por sinais. E ele disse, bem sei que tu és diferente, que ninguém faz essas coisas que tu fazes, mas se não for por Deus. Porque por ser um intelectual da sua época, ele reconheceu que Jesus era diferente. E as propostas religiosas eram as mesmas que a gente tem hoje. Tem várias. Tá? E ele creu. E Jesus falou para ele, é necessário você nascer de novo. Tá? Mas ele não entendeu. Como eu vou nascer de novo? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe? Ele não entendeu. Que aquela natureza que ele tinha é a natureza carnal. Mas ele precisava de receber a natureza espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Isso, irmãos, é a fé.
Isso é a fé. O apóstolo São Paulo, no verso 3, no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, ele diz que por natureza, nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, andávamos segundo os nossos olhos e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, andávamos guiados pela ordem espiritual, porque existe uma ordem espiritual que regula as vida das pessoas, mas para mal. Então é natureza, que do ponto de vista teológico é meio emblemático, né? Mas eu sei que eu estou errado, e tu continua no erro. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Eu sei que eu não devo falar, mas eu estou falando. O que está acontecendo? É a força do pecado, é a natureza adâmica, que está me manietando e me acorrentando. E se eu não tiver o discernimento, eu vou morrer preso nessa natureza. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus providenciou algo maravilhoso. Foi a eleição divina. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 2 e 3. A nova natureza. No verso 4, Pedro diz assim: vós recebeste uma nova natureza. Que coisa linda, irmãos. Uma nova natureza. Uma natureza do céu. Uma natureza espiritual. Que nos habilita a viver em graça. Louvado seja Deus. E às vezes a gente ignora. Às vezes a gente não pratica o que deveria praticar. Diante desse contexto da nova natureza, a gente persiste naquela coisa ruim, amarrado, ignorando a nova natureza. O apóstolo São Paulo é bem claro quando ele fala sobre isso, em Gálatas 5:22, sobre o equilíbrio do Espírito. A nova natureza é o equilíbrio, que vai subjugar a natureza antiga e vai nos habilitar a viver harmonizado com essa nova natureza. Louvado seja Deus. Quer dizer, não é por fé, não é por obras, mas por fé. No entanto, essas boas obras, verso 10 do capítulo 2 de Efésios, elas foram preparadas por Deus para nós praticarmos boas obras. Do ponto de vista subjetivo, que obra é essa, Deus? É o reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez, pelo investimento que Ele fez. Então, entra em evidência o quê? A obediência, a oração, sensibilidade espiritual, que agora eu sou um filho de Deus, não estou mais na inimizade, agora eu estou na amizade, agora eu estou sensível, Jesus é lindo, né? Agora eu estou sensível, agora eu sou um filho, e como filho eu tenho que consultar o meu pai, saber se ele aprova ou reprova as minhas atitudes. É isso que Paulo está falando, está defendendo aqui. É um embate teológico. Vocês estão errados. Não precisa mais do desenvolvimento da lei. Agora nós estamos na fé. Na fé em Cristo. Eu preciso dizer, fé em Cristo. Porque alguém hoje ainda diz que tem fé, mas confia mais no carro, confia mais no recurso, e não confia no dinheiro. Eu vou dar um exemplo de fé inoperante e fé inoperante. É muito comentado nesse texto. A mulher do fluxo de sangue diz que ela tinha recursos, mas ela tinha um problema. E durante o tempo que ela tinha recursos, ela procurou os melhores médicos. Vamos dizer que fosse os melhores convênios, nos dias de hoje, e os médicos só puxando o dinheiro dela, só puxando ela. Mas ela tinha fé. O dia que ela ouviu, essa fé começou a fermentar interiormente na vida dela. E ela já estava zerada, falida, e mesmo mediante as dificuldades que ela tinha que enfrentar, ela saiu para ir no encontro de Jesus. Chama-se fé operante. Estava inoperante e passou a ser operante. Olha que coisa linda. Quer dizer, nunca a dificuldade que ela teve não foi uma coisa ruim, foi coisa boa, né? O final do meu avô dizia que há males que vem para bem. Porque quando a gente está muito confortável, Deus pode até permitir, um vento.
uma circunstância para te tirar da zona do conforto, é um espeto, né? Sai daí, rapaz. Sai daí. Usa a tua fé. Esquece o recurso. Né? Não que seja, Deus não manda ninguém jogar dinheiro fora. Isso é loucura. Né? Se alguém falar isso para mim, dinheiro é bom, tá, irmãos? Dinheiro é bom. Ainda mais no contexto de hoje, dinheiro é bom. Tá? Os caras não vaziam mais da conta, era quem não fica feliz. Eu estava me lembrando na época que a gente trabalhava, Jesus, que não tinha sistema bancário, sabe? Os pagamentos vinham na sessão, sabe? Aí eu pegava aquele envelopinho, e ficava as moedinhas, que coisa maravilhosa. Valeu a pena. Valeu a pena os 30 dias, né? Se dava uma fé, um encorajamento, né? Mas não é essa a fé do Deus, é a fé sobrenatural. Tá? O escritor aos Hebreus ele vai dizer: a fé interior, né? A fé que te habilita com convicção. Louvado seja Deus. Então essa mulher, eu vou falar de Jesus, e ela resolveu interiormente vencer os desafios, e ela vai até o Jesus. Olha que coisa linda. Eu falei: meu Deus, por que ela não usou essa fé e deixou o dinheiro dela, né? Ah, mas eu quero confiar nos médicos. É isso que acontece. A arrogância, a soberba. Aí eu entendi por que às vezes Deus não abre a porta financeira para a gente, porque Deus veio na frente. Deus não quer perder. Mas você é meu filho, você é meu filho, eu não quero te perder. Então a gente tem que consultar o Pai, irmão. Ele é o Pai. Aliás, o salmista Davi é bem claro, né? O salmista, no Salmo 3:13, ele diz assim: como o Pai que se compadece dos seus filhos, assim também é o Senhor que se compadece dos que o têm. Ou seja, daqueles que têm relação, têm relacionamento. Não vai não, filho. Tá bom, pai, eu não vou não. Não vai não, filho. Tá bom, pai, eu não vou não. É linda, né? Só que hoje a realidade é diferente, né? A realidade, a gente ensina os filhos, né? A gente pensa que eles vão se projetar, mas quando eles assumem a maioridade, eles decretam a emancipação. Não sabe nada, inocente. Tá vendo? Não sabe nada. E às vezes a gente, por amor, né, irmãos? A pessoa, ai, filho, não tem problema. Mas vai dar ruim, tá? Não, pai, deixa eu ter a minha experiência, não tem problema, vai dar ruim. Aí volta, né, pai? Bem que o senhor falou, né, pai? Irmão, o conselho divino ainda permanece fiel. Deus quer te aconselhar. Deus tem o melhor para você. A Bíblia diz lá no verso 20 do capítulo 3 de Efésios que Deus é poderoso para fazer mais, do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Deus é mais. Louvado seja Deus. Irmãos, com relação, pela fé, isso mesmo, pela fé. Então, com relação às obras, elas precisam ser incluídas, irmãos. Embora distintas, precisam ser incluídas no nosso currículo de fé. Precisamos de obra. Lembrando que tudo aquilo que a gente faz na obra de Deus tem recompensa. No verso 23 do capítulo 6, o salário ele leva à morte, mas o dom de Deus, né, ele traz para nós galardão, recompensa. A gente precisa crer nisso, não? De vez em quando a gente dá uns lampejos aí de diferença. Eu sou carne também, né, irmão? Tem um telhado de vidro, né? Mas a gente precisa crer. Precisa crer nas promessas do Senhor. Porque gradativamente elas vão se cumprir. Gradativamente. Jesus ele disse que com relação às boas obras, isso não faz parte da parte social, né? Um copo de água que você der para qualquer pessoa tem recompensa, tem galardão. Estou falando de um aspecto objetivo, porque Jesus, no Sermão da Montanha, no verso 14, 15, 16, ele disse que nós somos sal da terra, luz do mundo. A gente tem um compromisso com a sociedade. Então, estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra coisa. Ser igreja aqui, ser igreja na minha casa, ser igreja na escola, ser igreja em todos os ambientes do meu convívio. Então, frequentar a igreja é muito bom. É muito bom. Mas o interessante é ser igreja. A motivação correta com a atitude correta.
Mas vem com a atitude correta e a motivação errada, né? Não, irmão, nós somos filhos. Estamos na graça. Então Jesus ele disse que qualquer um que dá um copo de água a esse pequenininho, ele está falando do aspecto social, do evangelho integral, que pouca gente se pratica. Lamentável, irmão. Lamentável. Eu vou tecer um comentário aqui, mas sem mágoa, tá, irmão? Porque a instituição ela é regida por homens. E a gente precisa orar. Paulo falou sobre isso. A gente orar, né? Lá no capítulo 13, de 1 a 7, né, Jesus? Pelos reis, por aqueles que estão em evidência e no poder, tanto político como religioso. Orarmos para que eles abram os olhos, porque existe uma incumbência, eles são referências para nós. E nós temos que se referenciar a nossa fé em quem? Em quem tem fé. Não é quem não tem fé. Mas, lamentavelmente, irmãos, a história tem mostrado que essa transição de tempo, ela tem sido prejudicial até mesmo para a igreja. Né? Aquilo que era moral, agora é imoral. Aquilo que era verdadeiro, agora é tido como mentira ou meio verdade. Né? Meio verdade. Eu me lembro que na transição do Ministério de Madureira, o pastor Lupercio se entregou para o bispo Samuel Ferreira. Eu estou falando aqui para crentes, tá? Houve uma resistência enorme por parte da velha guarda, pessoal. Por quê? Porque os conservadores e tradicionais, eles primavam pelo bem-estar espiritual, pela doutrina, certo? E eles mais ou menos sabiam que o novo, imediato que estava vindo, não seria bom. Não demonizando o ministério do nosso bispo, né? Não. Mas a mentalidade progressiva, moderna, entrou em choque com a mentalidade dos tradicionais e conservadores. Aí eu entendi porque que aqueles pastores, sabe? Não pode. Eu falei, não, mas é transição, é mudança. Houve um conflito, você nem imagina. Nem vou falar. Mas sabe o que é isso? Eles estavam defendendo a verdadeira e autêntica fé. Os costumes, o tradicionalismo, eles estavam defendendo, porque eles sabiam que aquilo não iria ser tão bom assim de imediato. Mas, como os irmãos sabem, né? Manda quem pode e obedece e tem juízo. Foi isso que aconteceu. Então, hoje, a gente lamenta. A gente lamenta. Mas nem por isso eu devo deixar de fazer a minha parte. A obra social, ela precisa ser feita. Isso é o que é valor. Tá? É a boa obra que Jesus espera que eu faça. São Tiago vai dizer, a partir do verso 14 do capítulo 2, até o verso 20, né? Que adianta eu ter fé? Mas se eu não tenho obra, não vai resolver, não. Mostra a minha tua fé. Eu mostro as minhas obras. O diabo crê, ele tem fé, e ele se estremece, está lá no verso 18 do capítulo 2. Então a gente precisa de obra, irmão. Obra. Com relação à parte assistencial, eu tenho observado aqui, né? O que parece que está diminuindo, né, irmãos? Não sei, a gente tem que entender também que o contexto não é fácil, né? Caristia está alta, né? Mas a gente precisa abrir os olhos para essa parte, né, irmão? Eu estava vendo um comentário esses dias de um pastor da Lago Rio. Ele disse, eu fiquei maravilhado, olha, eu falei, eu vou orar a Deus, vou continuar orando. Ele disse que 25% de todo o rendimento da Lagoinha é destinado em obra social. E agora o governo de Minas, por sua vez, viu um trabalho frutífero, diz que a demanda é grande dos menores infratores, manda para lá. Não, manda lá que eles vão cuidar, e eles cuidam. Isso é lindo, irmãos. Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa entender, irmãos, que existe todo um comprometimento de responsabilidade para nós. Não somente esperar por eles, mas fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Porque existe uma instituição que a gente às vezes até demoniza, né? Mas eles fazem acontecer. Eles pregam e as pessoas acreditam, Gilson, que vão ter um lugarzinho no céu lá por causa das boas obras. É impressionante, eles não lêem a palavra. Mas Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou. Que coisa linda, né? Então não existe salvação por lei, mas por fé. Complementando a graça. E Deus conta com a gente. Deus conta conosco. Eu quero finalizar as minhas palavras aqui, irmãos, orientando os irmãos a pensar. E que, como que está o termômetro da minha fé? Como está o termômetro da minha fé? Eu estou autenticando a minha fé como verdadeira ou falsa? Filipe, quando ele chegou lá em Samaria, disse que ele era tão cheio do Espírito Santo, estava em Atos, capítulo 8, né, do verso 5 em diante. Ele começou a pregar o Evangelho. Disse que tinha um camarada lá, que era um guru da espiritualidade da cidade, ele levava todo mundo. E ele enriquecia, né? Simão. É daí onde sai aquele nome chamado simonia da igreja, né? Está presente hoje a simonia, viu? Eu dou mais, eu vou ser beatificado. Eu dou menos, eu vou ser satanizado. Isso é triste. Isso está presente no nosso meio. Tá? É uma corrente filosófica do pelagianismo. Tá? Do pelagianismo, que é a salvação pela obra. Eu sou independente, eu tenho juízo, eu sei ler. Jesus, ele não morreu por mim, não. Ele morreu para me orientar. Então agora eu preciso fazer a minha parte de forma individual e independente. Isso chama-se salvação por obras. Tá? Mas com relação a Simão, ele também disse que aceitou Jesus. Será que aceitou? Porque os apóstolos, quando souberam que os samaritanos, embora os judeus, estivessem aceitando a graça, mandaram Pedro e João para lá. E quando Pedro e João chegou, já recebeu o batismo do Espírito Santo? Não, que batismo é esse? Eu nem sei. Fui batizado no batismo de João, então entra na fila. Colocava a mão, batizado. Colocava a mão, batizado. Quando chegou a vez de Simão, ele olhou assim, ele enfiou a mão na carteira e falou: quanto você quer para me dar desse carteira? Inocente, né, irmãos? E mesmo assim, tem gente no nosso meio. Ele não comunga, o pastor Eliseu disse que não comunga, essas pessoas não comungam. Né? Ele até veio, ele é bom crente. Tá? Ele paga o dízimo, ele oferta. É bom. A igreja é um estado separado, é uma sociedade. Né? Tem que ter a sua economia. Às vezes ele renasceu. Aí ele vem ali e pede sono do lado. Né? Você vai cadê fulano? Sei, está viajando por aí, tá? Está errado, irmão. Atos 2:47, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, estavam todos juntos e eles oravam. Havia coinonia, obras, salvação por fé, mas também por obras. Irmãos, eu gostaria de ler aqui 1 Pedro 17, para a gente finalizar, já não sei 3 minutos. Tinha muita coisa aqui que eu queria falar, mas é bom a gente resumir. Mas os irmãos pensem aí, como está a tua fé? 1 Pedro 1,17. Qual é o termômetro? Está em 80% ou está em 20%? Porque a fé, irmãos, é que vai nos garantir acessar o portal. Quando o nosso espírito desencarnar, é através da fé que nós vamos encontrar, passar pelo portal. Tá? 1 Pedro 17. Quem achou, pode ler para mim, por favor. É só esse verso que eu vou ler com a igreja. 1 Pedro 17. E se invocais por Pai daquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém, irmãos? O tempo da nossa peregrinação. Lembrando, agora nós estamos mais perto. Mais perto. Então, eu finalizo as minhas palavras agradecendo os irmãos e pedindo que os irmãos repensar a fé. Repensar a fé. Fé nas obras. Como está nas obras? A minha fé autêntica? Ela está operante ou está inoperante? Deus nos abençoe, meu Jesus. Muito obrigado por me ouvir. E que o Espírito Santo continue falando aqui. Porque Deus tem falado aqui, tá? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
precisar pular, né? Amém, queridos? Coloca de pé, por gentileza, né? Que Deus continue abençoando a vida do pastor Valdir. E redobre a sua atenção aqui, por gentileza. Amanhã, quarta-feira, continuamos aqui com a campanha de oração, orar sem cessar, amém? E na quinta-feira, também temos nosso culto aqui, com a direção das nossas irmãs do círculo de oração, amém? Onde está o nosso obreiro aqui ministrando a palavra de Deus, correto, irmã Tânia? Amém, queridos? Não é o Aldo de rabo de olho, não, então fala que é o Aldo, né, irmão? Amém, querido? Onde o nosso irmão Aldo estará aqui ministrando a palavra de Deus, amém? Na sexta-feira não temos trabalho, sábado. Sábado é o primeiro sábado. Eu falei muito de ser hoje para ele. Amém, querido? Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. No decorrer após da nossa escola bíblica dominical, os ensaios com os departamentos. Amém, querido? Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, Pai e Salvador Jesus o Cristo. Senhor, grato a Ti, Senhor Jesus Cristo, pela Tua presença, Senhor, em nosso meio. Grato a Ti, Senhor Jesus Cristo, pelos louvores a quais foram entoados a Ti, Senhor, nessa noite. Grato a Ti, Senhor Jesus Cristo, pela ministração da Sua inerrável palavra, Senhor, nesta noite, Senhor. Grato a Ti, Pai amado, pela vida dos pastores que estão aqui na retaguarda, Senhor. Grato a Ti, Papai amado, pela vida de cada irmã, Senhor. Pela vida de cada jovem, pela vida de cada irmão, Senhor. Pela vida, Pai amado, de cada um dos Teus filhos que estão conectados, Senhor, no canal desta igreja, Senhor. Grato a Ti, ó Pai amado, Pai querido, por alegrar, Senhor, os nossos corações com a Tua presença. E agora, Pai amado, Pai querido, queremos rogar a Ti, Senhor, que da maneira a qual o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leva de volta aos nossos lares, Senhor, e dê ordem, Pai, aos Teus anjos, Pai, para nos guardar, Senhor Jesus Cristo, debaixo, Pai, das Tuas potentes e poderosas mãos, e que as Tuas boas mãos, Senhor, continuem estendidas em favor, ó Pai amado, de cada um, Senhor, a qual necessita de um toque, Pai, das Tuas mãos, porque cremos que no toque da Tua mão, Senhor, a cura, a libertação, para a glória e louvor do Seu nome. Amém. Glória a Deus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo posso. Aquele que fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.